Fala galera, bora pra mais um conteúdo do bom? Ó só, hoje o vídeo é do canal Nação Anime. Esse cara é polêmico, já vou deixar o like. Esse cara é polêmico, já gostei, porque o Naruto foi nerfado contra Madara, um grande problema em Naruto. Eu vou reagir esse vídeo aqui, vai ser maneiro, só que eu quero mostrar pra vocês também um outro conteúdo que ele tem, que é esse aqui, ó. Que é, ó, por que o Sasuke foi nerfado contra o Deidara? Eu acredito muito nisso. E ele parece que é um dos poucos caras que tem coragem de falar umas verdades aí. Então fica esperto que nessa semana eu vou trazer esse do Sasuke contra o Deidara. Mas por agora vamos ver esse do Naruto aqui, certo? Então sem mais enrolação, já deixei o like aqui, já deixa o like aí e bora pro play. Naruto foi muito nerfado durante a Quarta Guerra Ninja. É fato que, quando o personagem se torna muito poderoso em relação aos demais, fica extremamente difícil trabalhar com ele, visto que a história precisa continuar, o que implica ter planos para outros personagens, que devem continuar vivos e não podem ser derrotados. Em Naruto, um caso bem forte em relação a isso acontece com o próprio Naruto, após ele conseguir o modo Kurama, ou como chamam, modo Kurama 2, e isso lá durante a Quarta Guerra Ninja. Essa transformação é linda, hein, mano? Muito maneira essa transformação, papo reto. A essa altura, tanto a velocidade quanto a força física do Naruto eram demais para os outros, o que dificultava mantê-lo em batalha sem que tudo fosse resolvido rápido demais. Isso é algo que aconteceu com vários personagens da obra. No entanto, o Naruto acaba tendo um dos casos mais evidentes. Um personagem que podemos usar como exemplo é o quarto Hokage, que se declarava o ninja mais veloz da época, pelo menos entre os que ele conhecia. Se analisarmos sua batalha contra Madara, ela irá se resumir da seguinte maneira: Hokage vai para cima sem usar o máximo do manto Yoroi, que os fãs chamam de manto Yoroi nível 1 para diferenciá-lo, sendo nível 1 e nível 2, que é quando ele usa o máximo do manto Raiton. É possível perceber a diferença pela quantidade de eletricidade que sai do corpo dele E pelo cabelo também, né? Ele fica com o cabelinho pra cima. e também pelo cabelo, que fica espetado para cima quando ele está no nível 2. Essa diferença de poder existe, pois o próprio Hokage destaca de vez em quando. Continuando, no Yoroi 1, Hokage avança para cima do Madara e o acerta. Madara se defende com o braço, mas é algo que eu sempre falo. Essa técnica dele é da hora, ó. Pega logo ali na costela do Suzano. Mas é da hora que é tipo uma rajadona de raio, né? Se defender Com a mão só, o filho da mãe foi pra guerra. Por quê? Perdeu uma antes da guerra começar. com o braço Perdeu um braço. em Naruto é extremamente comum, mesmo quando há uma diferença colossal de velocidade. Não é algo que o autor fez pensando em enaltecer a velocidade de quem se defendeu. Temos, por exemplo, um momento em que o Hokage luta contra o time Taka. Mesmo com os integrantes do time Taka conhecendo a velocidade uns dos outros, Suigetsu afirma que o Hokage era muito veloz. Nesse mesmo momento, mesmo com o Jugo transformado, ele fica espantado com a velocidade. É um momento pensado pelo autor para destacar a velocidade absurda do Hokage. Mesmo com tudo isso, mesmo com o Hokage se aproximando a centímetros de Jugo, ao ponto de Jugo sequer conseguir se mover, e a cena demonstrando a superioridade do Hokage em velocidade tanto em citação quanto por feito, mesmo com tudo isso, Jugo consegue mover o braço e se defender. Se analisarmos a fundo, considerando a superioridade do Hokage e o quão próximo ele estava de acertá-lo, em comparação ao braço do Jugo mais distante, podemos concluir que não fez sentido Jugo ter se defendido, mas isso realmente não faz sentido. O autor não fez esses momentos para enaltecer a velocidade do personagem ao se defender com o braço. Ele não fez isso pensando que alguém no futuro usaria esse momento para defender em um debate a velocidade do Jugo. Se Jugo tivesse trocado golpes com ele, aí seria outra história. Mas aqui, o foco é enaltecer a velocidade do Hokage. A loucura é que o Jugo descontroladão, cheio de poder, o Hokage amassou na pancada, né, mano? Aí o Jugo ficava mais possuído, o Hokage batia mais. Pra mim, essa é um dos momentos mais da hora de Naruto, essa fase aí, que o Sasuke invade a reunião dos Kage, aí tem as tretas, aí depois culmina na treta dele lá contra o Aiwono, que aparece, aí a Mei usa o poder, aí depois a treta do Danzo. Pra mim, essa fase é uma das mais da hora, tá ligado? E só que deixa o Jugo espantado e o manda para longe. Portanto, não use esses momentos de defesa com o braço para, em um debate, defender a velocidade de um ninja, pois isso é extremamente comum na obra, mesmo quando há uma grande diferença de velocidade entre os personagens. O próprio Madara faz questão de destacar, ao ser acertado, que o Hokage era veloz. Ele fala mais de uma vez isso. Madara... Como que ele fala, ó? A investida corporal de Raiton e a Kekkei Genkai do Yuton. Ele e a Mei, né? Esse modo eletricidade aí do Hokage, ele eletrocuta todo o corpo dele e assim acelera as suas sinapses neurais.
Bichão fica como? Madara é o tipo de cara que menospreza quem está abaixo dele, então ele não reconheceria a velocidade do Haikage se ela não fosse digna de reconhecimento. Se esse louco não tivesse perdido um braço, ele ia ter ajudado mais. Depois disso, Haikage combina sua velocidade com o Onoki e o deixa mais leve, aumentando sua velocidade drasticamente. Se o Haikage já era veloz demais antes, agora ele se tornaria imbatível. Mas se ele ficar mais leve, ele não fica mais fraco? Porque aí ele vai ter menos poder de a pressão, né, do ataque, não é? Que nem uma mosca é super rápida, mas ela é super fraca, porque ela é muito leve. Agora, se fosse um elefante na velocidade de uma mosca, tá ligado? Ele acerta o Madara nas 2 vezes que vimos essa combinação. Importante dizer que Madara já estava com o Susanoo. Mas por que eu decidi mencionar o Haikage? Porque a partir do momento em que a velocidade do Haikage, sem estar no máximo, já poderia ser um problema, o que o Kishimoto, autor de Naruto, faria para trabalhar com ele usando o máximo de sua velocidade? Exatamente, o Haikage é simplesmente cortado de cena depois disso. A combinação Haikage-Onoki nunca mais é vista. Então, temos o Haikage lutando contra os Susanos sem usar sua velocidade máxima, sendo que a velocidade é sua principal característica. 3 combinação da hora de Kage aqui que eu tô lembrando de rolê. Ó, Onoki deixando o Haikage mais leve pra ele ficar mais pesado foi muito maneiro. O Onoki deixando a areia do Gaara mais leve pro Gaara conseguir manipular uma maior quantidade de areia e também com mais velocidade foi muito maneiro. E a Tsunade abastecendo as reservas de chakra do Onoki pra ele fazer um estilo cubo lá, o estilo poeira, muito maior, sendo capaz de pulverizar 25 Susanos do Madara, também foi muito maneiro, tá ligado? Os Kage lutando em conjunto foi da hora. E também a Mei usando o estilo de solução dela lá, do ácido. E o Haikage usando o estilo relâmpago em combinação também foi bem legal. Os Kage lutaram bem em conjunto, é que era Madara, né? Esse que é o ponto, ó. O Tiro tá falando que o Naruto foi nerfado contra o Madara. Vamos lá, os Kage tentou bater no Madara e não conseguiu. Eu quero ver em que ponto o Naruto foi nerfado. É importante destacar que Madara é obviamente muito poderoso, mas não dá para negar que há como saber como derrotá-los, forçando até uma falta de experiência nos Kages, o que não faz nenhum sentido. Por exemplo, Onoki se vê constantemente tendo que se encorajar, dizendo a si mesmo que era mais capacitado do que aquilo, como acontece no momento do pólen da floresta. Ah, mas é que a luta tava no nível alto demais, né? E os derruba. Na minha cabeça, um Kage já deveria... Na minha cabeça, lembra aquela entrevista do Cristiano Ronaldo? Na minha cabeça eu sou o melhor. Está muito ciente de suas capacidades. Ele deveria estar disposto a lutar pela nação, independente das chances de vitória. Um Kage tão experiente como Onoki, tendo que se motivar e duvidando de suas próprias capacidades, como se fosse um adolescente de 14 anos. Não, mas é que ele já tinha neurose com o Madara, já que ele já trombou o Madara no passado e o Madara amassou ele, pô. Não faz o mínimo sentido. Você vai me desculpar, mas não faz nenhum sentido. É como se eles tivessem sido nerfados no aspecto de experiência e mentalidade para justificar o porquê o Madara conseguiu atingi-los em alguns momentos. Por exemplo, como que os Kages demoraram tanto tempo para ter a ideia de unir seus poderes para derrotar os 25 clones de Susanoo? Isso era algo que um adolescente como Naruto teria pensado que a derrota deles ocorre fora de tela. Algo semelhante acontece na luta do Madara contra o Tobirama. Entenda, é óbvio que aquele Madara é bem mais poderoso que o Tobirama. Mas randomizar o Tobirama e também tirar pra otário o Tobirama não é legal. Mas, independente disso, Tobirama tinha os recursos para evitar ser acertado. Ô, Nação Anime, faz um vídeo aí do Tobirama aí, pô. Eu quero papo reto, você manda bem. Faz Tobirama foi nerfado na 4ª Grande Guerra Ninja, papo reto. Porque foi mesmo. Foi mesmo. Como sua velocidade de reação absurda, e o Hiraishin. Com o Hiraishin, ele deu um certo trabalho no Obito, Jinchuriki da Jubi. Claro que Obito facilitou para isso, mas Obito, nessa forma, era outro Agora o Tobirama fez o Jubito aí de otário. nível de poder. Tanto que, depois que o Madara desvia da primeira investida do Tobirama, ele tenta acertá-lo, mas Tobirama rapidamente usa o Hiraishin, mostrando que ele conseguiria desviar do Madara, pois ele conseguiu. Assim como no caso dos Kages, Kishimoto não sabia como Madara poderia derrotar o Tobirama. Então a derrota de Tobirama acontece em segundos e fora de tela. Nada impediria do Tobirama de usar o Hiraishin para se afastar antes de ser fincado por uma estaca de Rinnegan.
titã, como E cuspir também só essas agulhinhas de água, sendo que ele consegue fazer um oceano, é 1000 ele graus. fez anteriormente. Mais uma vez, Madara é inegavelmente mais poderoso, mas não muda o fato que Tobirama poderia ter feito isso, pois ele já fez. Para quem não entendeu, tanto Tobirama quanto Minato precisavam ser tirados de cena, devido ao Hiraishin, que se Faltou Minato também. combinado com outros ninjas, poderia ser perigoso, como foi com Tobirama e Naruto contra o Obito. Então, Kishimoto deu um jeito de tirá-los de cena, tirando os braços do Minato, o que impediu de arremessar as kunais e fincando as estacas em Tobirama, o que Muito bem observado, muito bem observado. não adianta muito, pois depois o Kishimoto dá o poder de teletransporte para o Sasuke, o que gera um grande problema para o Madara. Madara havia anunciado que desta vez lutaria a sério, mas foi praticamente humilhado por Naruto e Sasuke, muito por causa do Ameno Tejikara do Sasuke. Ainda assim, convenhamos que se tivessem 3 ninjas com técnica de teletransporte, seria muito mais complicado. Esse evento de tirar um personagem de cena para dar continuidade à história é chamado de efeito banco. Não é um termo formal ou amplamente ensinado nas teorias clássicas de narrativa, mas é uma descrição prática de algo frequente em histórias. Efeito banco? Nunca ouvi falar, hein? Quem puder falar mais sobre isso aí nos comentários, nunca ouvi falar, papo reto. A ideia do efeito banco é o seguinte: no futebol, Ele vai explicar. Mas quem quiser falar aí nos comentários, comenta aí. E vai comentando aí o que você acha de qualquer comentário aqui que eu ou o amigo aí do vídeo aí fizer, pra gente poder discutir mais, que é vários pontos sendo levantados. os times costumam competir em mais de uma competição simultaneamente, o que gera um grande cansaço no time. Devido a isso, em ocasiões pontuais, o treinador opta por poupar jogadores importantes caso haja outro jogo mais importante em outra competição mais importante. Não, isso aí eu tô ligado, você poupar o atleta, né? A diferença é que, nesse caso, não é sobre cansaço, mas sim que o protagonista acaba sendo deixado de lado por ser muito poderoso. Isso pode acontecer tanto para que a história continue, quanto para dar tempo de tela para outros personagens. Vê se eu entendi então, é tipo quando mandam o Gai e o time do Gai ir pra uma missão quando vai ter o ataque de Pain na vila? É tipo isso? Tiraram o Gai de cena porque sabia que ele ia ser muito relevante pra poder dar destaque pra outros ninjas? É tipo isso? Comente aí se faz sentido essa analogia que eu fiz. Esse exemplo que eu tô dando aqui. Isso acontece bastante no mangá de One Punch Man, já que, na maioria dos casos, Saitama é o cara que vai chegar, vai dar um soco e acabou. Então, antes que isso aconteça, ele é deixado de lado para que outros personagens brilhem. O que vou falar agora não é o caso de One Punch Man, mas na maioria dos casos onde o personagem não foi construído para ser invencível, quando isso acontece, demonstra que o autor não soube lidar com o poder que ele deu ao personagem. Muitas vezes, o protagonista é deixado de lado para permitir que a história continue, ou até forçando uma derrota fora de tela, como aconteceu com os Kages e com Tobirama. É sempre importante dizer que ser mais poderoso que o outro ninja não significa ser superior em todos os aspectos. Por exemplo, em uma comparação de Hashirama versus Shikamaru, Hashirama versus Shisui e Hashirama versus Tobirama, eu poderia dizer que, no mano a mano, Hashirama é mais poderoso que todos eles. Mas isso não significa que o Hashirama será superior ao Shikamaru em inteligência, que será superior ao Shisui em Genjutsu ou que será mais veloz que o Tobirama. Afinal, Madara afirmou que Tobirama era o ninja mais veloz da época deles. Estou falando isso porque o quarto Haikage é uma peça fundamental para o roteiro desse vídeo. Madara é mais poderoso que o quarto Haikage? Sim, mas como vimos aqui, o Haikage é mais veloz. E está aí o problema. Sendo o autor e querendo manter o Madara na obra, pois ainda há planos para ele, como você lidaria com o Naruto, sabendo que o Naruto modo Kurama 2 é superior ao Naruto modo Kurama 1, que é superior ao Haikage Oroi 2, e é superior ao Haikage Oroi 1, que é superior ao Madara em velocidade. Na lógica, a diferença de velocidade entre eles seria tão grande que não haveria o que o Madara fazer, e aí entra o efeito banco. Assim como os Kages aparecem para enfrentarem o Madara, Kishimoto já dá um jeito de tirar o Naruto de cena, fazendo com que os Kages se garantissem, sendo que, quando o clone do Naruto é salvo pelo meteoro, foi afirmado a importância dele ali. Os Kages dizem que não precisaria do Naruto, afinal, eles são os Kages, o que não faz nenhum sentido. Eles uniram força no mundo todo, para enfrentar esse cara, acreditando que o Obito era o Madara. E aí, quando estão frente a frente com ele, decidem diminuir seu poder. Mesmo sendo apenas um clone do Naruto, esse clone era muito poderoso, afinal ele derrotou o terceiro Haikage, e não ficava atrás do quarto Haikage. É, não derrotou, né? Escapou dele. Ia ser difícil derrotar.
Haikage em velocidade, tanto que o Naruto até destaca que os Haikages são velozes, comparando-os ao presenciar a velocidade do terceiro Haikage. Era o Naruto que tinha acesso ao mesmo modo que usou para superar o quarto Haikage. Então imagina como seria o Naruto mais os Kages contra o Madara. Eu sei que na sua cabeça de fanboy, se caso você for um, você está doido para digitar que não mudaria nada, e o Madara continuaria dominando, ignorando totalmente a forçada que o Kishimoto deu para tirar o Naruto de cena aqui. E esse Naruto tinha apenas o modo Kurama imperfeito. Quando o Naruto domina o modo Kurama com perfeição, a coisa piora ainda mais. O Naruto que superou o Haikage correndo no chão, com sua velocidade absurda de Shushin, agora decide atacar o Madara pulando. Ou seja, ele vai para cima e começa a cair. É como se o Madara tivesse apenas dificuldade de reagir à velocidade de um corpo em queda, em vez da velocidade surreal e real do Naruto. Caraca, isso aí foi bem observado, hein? Perspicaz. Isso foi perspicaz. Mas aí não seria muito mais uma burrice do Naruto do que um erro de roteiro, do que nerfar o Naruto em si? Assim como o Madara fez contra as Bijus, onde ele apenas pula para cima em direção a elas. Isso não representa a velocidade real dos personagens. Naruto vai ser muito mais veloz no chão usando o Shushin. Isso é apenas um pulo para cima. Já em outro momento, Olha essa evolução de transformação, que da hora. temos Madara dizendo que iria capturar a Kyuubi e o Hachibi. Mas olha só o que acontece mais uma vez. Voltamos com alguma explosão e temos o Gai e o Hachibi machucados, com Madara fazendo algo fora de Tá, porra, a cara do Gai como que tá, véi? Nossa, eu não lembrava que ficava assim não, mano. Tá nóis, olha isso. Nossa, fiquei até mal. cena. Porém, tem uma coisa que não tem como negar. Eu sempre destaco a intenção do autor. Aqui, o Madara derrubou o Hachibi de alguma maneira e, consequentemente, causou dano no Gai, que estava em cima do Hachibi. Como resultado, o Hachibi diz que o Madara é incrivelmente forte. Isso é o autor destacando o quão poderoso é o Madara, que de fato é muito poderoso. Mas ainda assim, o Kishimoto não sabe o que fazer com o Naruto, e apenas diz que algo assim não iria funcionar com ele, e que segue lá parado. Esse nerf, devido à diferença de velocidade, também acontece com o Gai, que fica na forma base e não sai de cima do Hachibi. Ou seja, ele não corre. Gai é o tipo de ninja que, no sétimo portão, causou pressão no Madara Jinchuriki da Jubi, o mesmo Madara que mostrou Pouquíssima pressão, tá? Com o sétimo portão ele se ferra. Eu acho que ele até toma, e aí depois que ele abre o oitavo. não estar para brincadeira ao arrancar o braço do Minato, quando ele tentou atacá-lo. Então, como colocar esse Gai para enfrentar o Madara em uma versão muito mais fraca? Simples, deixando-o de fora da tela, na forma base, ou parado. A luta continua com o Madara criando um Mokuryu, um dragão Ah, mas o fato dele ter prendido o Gai com esse bagulho aí de madeira, acho que suga o chakra, não é? Esse dragão de madeira aí suga chakra, pô. de Eu não sei se o Gai tava preso pelo dragão de madeira, mas se tiver, tá sugando chakra, por isso que o Gai não se transforma. madeira que absorve chakra. Aí, ó, tá vendo? Então, Naruto, ao invés de usar sua velocidade absurda com Shushin, cria o Avatar do Kurama, que não usa Shushin e tenta combater o dragão que absorve chakra, sendo o Avatar do Kurama sendo puro chakra, o que obviamente dá errado. Entende como a velocidade do Naruto é constantemente evitada? Não, pô, mas a velocidade do Madara também é razoavelmente rápida, pô. Eu não digo de poder de ataque, mas pelo menos poder de percepção, tá ligado? Não só pelo Sharingan, mas como vimos na luta do Tobirama, o Madara tava conseguindo lidar com o Hiraishin graças aos poderes sensoriais do modo sábio do Hashirama que ele tava lá no peito, tá ligado? Os poderes sensoriais que ele tava ali com a arte eremita, né? Com o Senpou lá, o modo sábio, e o poder de percepção do Sharingan dele, deixa ele bem upado, pelo menos pra poder de percepção, tá ligado? Sem tirar que nesse aspecto aí, o Madara, ele tava com um dragão de madeira gigantesco. Então, o Naruto, ele foi bater de frente em questão, e com o Megazord, tá ligado? Megazord contra Megazord. Mas como seria se o Naruto usasse a velocidade dele? Felizmente, tivemos momentos assim. Poucos, mas tivemos. Um deles acontece logo após o confronto do Avatar do Kurama com o Mokuryu. Madara avança para cima do Hachibi e, com seu Susanoo, tenta atacar Biju com um ataque veloz e poderoso do Susanoo. Mas, mesmo com o Naruto estando muito longe e com o ataque do Madara já em movimento, Naruto cria um clone que avança tão rápido que cria um flash de luz e para o ataque do Madara com extrema facilidade. Esse momento deixa claro a tremenda diferença de velocidade entre aquele Naruto e aquele Madara. Agora eu entendi, não, papo reto. Então, tipo assim, se o Naruto, pra evitar aquele ataque, conseguiu ser rápido o suficiente pra criar um clone e pegar, imagine o que ele faria trocando com o Madara de frente a frente, né?
Papo reto. Afinal, estamos falando de um cara que está em uma transformação que é mais veloz que a transformação que ele usou para superar o Haikage no máximo. Haikage esse que, sem estar no máximo, já tinha uma velocidade reconhecida pelo próprio Madara, além de causar pressão nele. Ainda nesse feito, é possível perceber que, mesmo quando a velocidade do Naruto é colocada no máximo, acontece em um momento onde não seria prejudicial para o Madara. Ele teve toda a liberdade para atacar diretamente e com toda a sua velocidade o Madara quando quisesse, mas usou sua velocidade máxima apenas nesse momento para defender o Hachibi. Se o Naruto usasse sua velocidade máxima para atacar o Madara, aconteceria o que aconteceu nesse momento, onde mesmo o Madara sendo sensor, ele não teve velocidade suficiente para acompanhar e desviar do Naruto. E isso que esse Madara era o Madara Hine Tensei, que é mais veloz que o Madara Edo Tensei. Tá, mas aí eu não acho que foi uma culpa do roteiro, eu acho que foi mais uma parada do Naruto, né? Uma falha estratégica do Naruto, né? Já que literalmente todo o Edo Tensei é fisicamente mais fraco, e esse Madara tinha absorvido o modo sábio do Hashirama, ou seja, estava muito mais veloz que antes. Mas dessa vez Kishimoto decide finalmente usar a velocidade do Naruto, já que Madara, além de estar usando Susanoo, também estava no modo sábio, sendo muito mais resistente e com um Susanoo muito mais resistente também, devido ao modo sábio. Quando Naruto junto da aliança Shinobi, corta a conexão do Madara e do Obito com a Jubi, Naruto usa um Rasen Shuriken tão veloz que Madara sequer teve velocidade de reação, ou seja, existia uma diferença abismal de atributos físicos entre aquele Naruto e aquele Madara. Kishimoto deu muito poder ao Naruto e não soube lidar. Ele não podia deixar que o Naruto desse o seu máximo, pois ainda tinha planos para o Madara e os outros personagens. Se inscreve no canal Nação Anime e curta os nossos vídeos. Vire membro do canal Nação Anime por apenas R$5 e tenha acesso a vídeos exclusivos e mais outros benefícios. Pô, maneiro, gostei, tá ligado? Gostei. Faz sentido. Vou te falar, boas análises, tá? Boas análises em questão de comparar a velocidade, de falar pro Naruto ter ido no Xuxin. De fato, um contra um Naruto e Madara ia ser bem legal, tá ligado? O Madara ia ficar na merda. Pelo menos aquele... Ai, peraí, desculpa. Pelo menos aquele Madara Edo Tensei ia ficar na merda. Porque ele tomou uns golpes ali que realmente, se o Naruto vai ali na velocidade, gruda. Mas o fogo também é que o Madara, com o modo sábio ali também, ele tava muito rápido, mano, com o poder sensorial, tá ligado? Mas é isso. Gostei. Gostei das análises. Levantou vários pontos interessantes. No mínimo, levantou alguns pontos interessantes que eu quero saber a sua opinião. Então deixa aí nos comentários e vamos debater sobre isso. Bem legal esse vídeo, tá bom? Deixa o like, eu já deixei o like aqui no vídeo do amigo já, ó. Nação Anime é o canal do cara. Valeu, deixa o like aqui, comenta aqui o que vocês acham e também sugira vídeos novos, tá? Pode sugerir aí, pode mandar lá na DM do Insta lá, @radaranime, ou também você pode sugerir aqui nos comentários. Comenta qualquer coisa aí só pra engajar, tá bom? Se inscreva aqui, já bateu uma meta de 100 mil, agora a meta é 200 mil, então se inscreva, ative o sininho, vire membro, vai ter live jogando. Ontem não teve live porque eu fui pra igreja, mas vai ter mais live, certo? Jogando, é que também tô me estressando muito jogando, esse bagulho de jogar online me deixa estressado. Mas enfim, segunda-feira tem live também no Radar Anime lá, vai ser coisa boa, vou falar de Genjutsu, vai estar geral lá do time titular, certo? E essa semana ainda tem lançamento do mangá, então tem muita coisa boa pra vir, beleza? Fica ligado aqui no Radar e no Camus Play, tem novidade também lá no Instagram, @anime. Por aqui eu vou indo nessa, até a próxima e fui!